Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa questão que ficou aí para a gente entendermos sobre a inovação, né? Vimos sobre a educação no vídeo anterior e agora nós vamos para o entendimento da inovação mais profundo, certo? Vocês estão, quem já vem me acompanhando, vocês estão gostando da metodologia, da abordagem, de como o vídeo está sendo abordado aqui para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Se vocês se sentirem à vontade, deixe os comentários, ok? Porque aí a gente, no caso, o canal é novo, como eu falei no outro vídeo, tem muita coisa ainda, tem muito conteúdo para ser para você, para te ajudar a estudar. E com os teus comentários, Stephanie, faz assim, coloca assim, isso vai dando motivação para melhorar cada dia, o que é melhor para você entender, tá certo? Então, se você já me acompanha, já assistiu algumas outras aulas, alguns outros estudos, na verdade, se inscreve se você não se inscreveu, deixa o teu like, compartilha, né, com outras pessoas. E tem outros vídeos aí que já estão no canal e você pode já dar uma estudada, dar uma olhada e fique à vontade para estudar, ok? Vamos para a nossa parte, onde vai envolver a questão da inovação. Vimos sobre a educação e agora nós vamos para a inovação. Então, vamos agora buscar entender o que vem a ser inovação e para isso vamos nos remeter à área da administração e da indústria. Então, o nosso estudo aqui fala que para a gente entender, veja só, sobre inovação, precisamos entender, remeter à área da administração e da indústria para depois fazer um paralelo com a área educacional. Cabe destacar que, assim como ocorre com o termo educação, há diferentes entendimentos para o termo inovação. Educação tem diferentes significados. O Manual de Oslo, uma das publicações, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OECD, traz as diretrizes para coleta e interpretação de dados de dados sobre inovação. Então, nesse documento, inovação está definida como implementação. Veja, isso aqui é uma definição do Manual de Oslo. Ele diz que inovação está sendo definida como a implementação de um produto, e esse produto ele pode ser um bem ou um serviço novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Então, gente, inovação pode ser um produto, ou seja, bem ou serviço novo ou melhorado, envolvendo um processo, um método, ou um método de uma organização, de uma estrutura, enfim. Para Oslo, Manual de Oslo, inovação, ele tem essa definição, certo? Para Christopher, 1982, um dos maiores estudiosos sobre o tema, a inovação é o processo que coloca novas ideias em uso
e que não precisa ser de natureza tecnológica, como eu falei em outro vídeo. Inovação, gente, não é só algo que envolve tecnologias, é muito mais do que isso. São ideias que essas ideias, essa inovação, esse processo precisa estar em uso, certo? Porque se não tiver em uso não faz sentido ser algo inovador e que não só é questão tecnológica, né? Então, gente, para Peter Drucker, em 1986, um dos autores mais reconhecidos da administração moderna. Você já ouviu falar sobre esse autor? Ele aqui fala que ele foi um dos maiores autores reconhecidos na administração moderna. A inovação não pode ser confundida com invenção. Para ele, a inovação vem da área econômica, enquanto a invenção vem da tecnologia. Olha só. E a gente associa tanto a inovação com tecnologia. E a inovação, ela não precisa ser técnica, tampouco ser necessariamente algo concreto, porque poucas delas são tão impactantes quanto aquelas que ocorrem no âmbito social. Vamos para o nosso exemplo. Um exemplo é a rede de saneamento básico, tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos em aterros sanitários regularizados e materiais através da reciclagem, comum em boa parte dos centros urbanos, uma inovação na história recente. O direito humano à água potável e ao saneamento foi reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, em 2010. O saneamento básico é uma das prioridades de desenvolvimento global e é objeto do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, você veja que a rede de saneamento básico, que há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, não se tinha. Então, hoje que nós temos um dia, né, foi a maior inovação. O tratamento de água, canalização, tratamento de esgoto, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos, né, que hoje nós temos o quê? O aterro sanitário e materiais através das reciclagem, inovação. Então, veja que se concretiza e passa assim, nós temos, sabe, as coisas clarear em nossa mente, que inovação não só é tecnologia, não é de natureza tecnológica, ela é muito mais do que isso, é um conceito, são ideias que têm que ser colocado em uso, certo? Bora lá, gente. Se eu não falar o nome certo dos autores, pesquisadores, eu vou passar e vocês já vão entender aí quem são, tá certo? Então, Januse, Falsarella e Sugahara. Não sei se está certo, tá? Depois vocês vejam aí. Mas os nomes dessas pessoas que estão aí, em suas pesquisas, elas sugerem que, em função do impacto que provocam, uma inovação ela pode ser incremental, semi-radical e radical. Então, bora lá. Essas três pessoas que fizeram as pesquisas, veja aqui, dependendo do impacto que uma ideia, né, que
no uso da tecnologia, que é uma inovação, ela, dependendo do impacto que ela cause, certo? Essa inovação, ela pode ser chamada de três formas, dependendo de como ela acontece no impacto que ela vai causar. Ela pode ser incremental, semi-radical e radical. Lembrando desses nomes, tá? Incremental, semi-radical e radical. A primeira, que é denominada incremental, se caracteriza pela variação de um produto ou serviço já existente, no qual novos atributos são adicionados a este. Então, quando se fala de incrementar, então nós já temos a ideia de que algo já existe, certo? Que já se tem algo para ser incrementado. Por isso que incremental. Já fazendo essa associação. Ou seja, lembrando, tá? Produto, um bem ou serviço, certo? A segunda, que é designada como a inovação semi-radical, se caracteriza pela modificação nos produtos ou serviços, porém mantendo a continuidade dos padrões já existentes. Então, não vai se alterar, vai manter os padrões que já existem, porém vai ter algumas modificações dos produtos e serviços, certo? O padrão não vai deixar de existir, não vai mudar esse padrão. E, por fim, a inovação radical, gente, se distingue das demais pela proposição de produtos e ou serviços totalmente novos, incidindo na construção de uma nova infraestrutura. Toda inovação, independente da classificação, traz em sua essência a geração, o uso e a assimilação de conhecimentos. Então, gente, se a gente pegar esses três nomes e colocarmos incremental, já sabemos que algo que já existe, porém eu vou só incrementar, né, algumas coisinhas ali. Radical, inovação radical, gente, vai mudar tudo. Já está se falando, é algo radical. Vai se mudar toda uma infraestrutura. E a semi-radical, ela está ali. No meio, os padrões vão continuar, certo? Porém, vai se caracterizar pela modificação dos produtos ou serviços, mas os padrões serão os mesmos, certo? Se nos inspirarmos nessa classificação proposta por esses autores, poderíamos arriscar dizer que uma inovação educacional poderia ser classificada em. Então, gente, esses três pontos, essas três classificações proposta, né, por esses autores que eu falei, que já foi citado, que vocês estão vendo, foram propostas de Januzzi, Falsarella e Sugahara, certo? Que, se eu não estiver errado, gente, me perdoe, né? Então, vamos lá. Se nos inspirarmos nessa classificação proposta por esses autores, poderíamos arriscar dizer que uma inovação educacional ela poderia ser classificada em incremental, semi-radical e radical. Incremental, que se caracteriza apenas pelo aprimoramento do processo com a inclusão de algum novo recurso tecnológico ou uma mudança de procedimentos. Semi-radical vai se caracterizar pela mudança do processo que se mantém com a inclusão de algum novo recurso tecnológico ou mudanças de procedimentos. E o radical, ela se distingue das demais pela proposição de uma nova estrutura implementando uma nova lógica, quebrando paradigmas e estabelecendo novas relações, inclusive de poder no processo educacional.
Agora, temos uma noção de que os termos educação e inovação podem assumir diferentes significados e definições, a depender de quem os define, de quando e para que são definidos. Assim, neste momento, com o objetivo de compreendermos o que é inovação educacional, nós vamos assumir que educação pode ser entendida como um conjunto de ações tomadas pelo ser humano para a constante construção dos conhecimentos, visando sua integração na sociedade em relação com a natureza. Inovação é colocar em uso algum conceito ou um artefato tecnológico para resolver algum problema ou aprimorar algum processo ou produto. E no próximo vídeo nós iremos dar continuidade, ok? Até mais.